Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Vitor Araújo, esse é o meu canal. E aí eu já peço você que está estudando para concurso, mas também quer saber sobre vida, desenvolvimento, o que eu vou fazer da minha vida, planejar alta performance, porque passar em concurso, passar numa prova, significa trabalhar com alta performance. Você que está aí procurando saber um pouquinho mais sobre isso, se inscreva aí no canal, já aproveita, já dá uma curtida nesse vídeo, tá? E clique no sininho para que você possa ser avisado quando eu postar novos vídeos. Todo mundo sabe que no meu canal eu falo de várias coisas, vários conteúdos que eu trabalho, com conhecimento que adquiri e venho adquirindo ao longo da minha vida, dentro de uma trajetória, para que eu possa estar ajudando você a alcançar os seus objetivos. Pessoal, separei essa questãozinha hoje para vocês, que foi a questão 33 da prova de Aprendiz de Marinheiro do ano de 2021. Foi uma questão que ela foi anulada. Eu vou explicar para vocês o porquê que ela foi anulada. Tá? Basicamente, ela foi anulada por falta de dados, de informações. Mas até digo que essa anulação foi uma anulação meio forçada. E ela é uma questão muito boa que vai servir para a gente, né, como conteúdo, porque é uma questão que fala sobre empuxo. Então, para a gente, ela é uma questão que é muito boa de ser trabalhada e é um assunto que eu chamo de assunto classe 2, ou seja, são aqueles assuntos do segundo grupo que caem menos, né? Não é aqueles que sempre caem, mas né, tem um índice ali bota ali entre 40% e 60% de incidências nas provas, né? Igual eletricidade, leis de Newton, cinemática, que você vai encontrar em todas as provas. Entendeu? Então, o empuxo, ele volta e meia, você que vai fazer vestibular, você vai fazer uma prova militar, porque mesmo as questões de militar servem também para você que está estudando para um concurso vestibular. Primeiramente, a gente precisa entender o conceito de empuxo. Mas, antes de tudo, primeiro eu preciso aprender a interpretar as questões. O segredo da aprovação, de saber uma matéria, é interpretar as questões. E aí você tem que sempre estar atento às palavras-chave. Eu vou pegar uma canetinha vermelha aqui, vou colocar um tamanho aqui legal para a gente trabalhar. E aí, quando eu vou lendo, olha só, ao tentar trazer uma boia para dentro do navio, o militar que a puxava percebeu tarde demais que o nó que unia o cabo à boia estava frouxo e não conseguiu impedir que ela caísse no mar. Até aí tudo bem, historinha, tranquilo. O militar percebe, olhando do navio, que um terço da boia, aí a palavra-chave está aqui, boia, boiar, vamos botar aqui, boia, boiar, tá? Significa flutuar. Na física, eu sempre digo, tudo associado à flutuação é igual a empuxo. Na verdade, eu defino para os meus alunos, e estou definindo para você, que o empuxo é o nome da força que faz algo flutuar ou cair mais devagar. Então, quando você joga uma folha de papel, ela cai devagar. Por quê? Porque embaixo da folha tem um empuxo. Então, supondo aqui, não tem nenhuma folha, mas supondo que esse caderno aqui fosse a folha, conforme ele vai caindo aqui, eu vou ter um peso, beleza? Tem um peso, e contra esse peso eu vou ter uma força de flutuação que vai fazer esse papel cair mais devagar. Beleza? Tranquilo. Então, toda vez que você tem alguma coisa associada à flutuação, no caso aqui, boiar, né? Ou seja, flutuar, flutuação, empuxo. E aí ele fala sobre a densidade. A densidade na física, tá? Nós chamamos de densidade. Na química, ela é chamada de massa específica. Também é um conceito também. A densidade, por si só, ela é um produto, tá? A fórmula básica dela, da densidade, é igual a massa
sobre o volume, beleza? A massa é a densidade sobre o volume. E aí, aqui ele fala sobre o fato de que havia um líquido, e aí uma boia ficou com 1/3 da superfície fora. Então, aqui, ó, 1/3 fora. Se ficou 1/3 fora, 2/3 estavam submersos. Então, toda vez que você vai trabalhar a questão de um líquido, a relação entre eles está associada à questão da sua densidade. Então, quando um corpo ele afunda na água, tá? Aí a gente lembra que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá ok? Então, quando a água ela entra, para ela ocupar aquele espaço, ela tem que pegar a água e transbordar a água, jogar ela, né, ao redor dela, ou seja, né, há um deslocamento da água. Por isso que nós chamamos de empuxo o peso do volume deslocado do líquido, que normalmente é a água. Tá? Essa parte de baixo a gente chama de volume submerso. Então, quando a gente pega o empuxo, por exemplo, a água ela é 1, então a gente chama a água de 100%. Se um líquido tiver, né, volume, um objeto, para generalizar, tiver 0,3, isso significa que ele é 30%. Então, significa que ele vai afundar 30% e vai ficar, né, 70% fora d'água. Então, quando eu fico com 1/3 para fora d'água e afundo 2/3, significa que a minha densidade em relação a esse líquido, ela é, tá, de 2/3, que dividido vai dar 0,66. Então, essa aqui seria a resposta esperada por ele. Porque ele diz assim, marque a densidade aproximada do corpo em relação ao líquido. Tá? Então, quando eu chamo de densidade relativa, que essa é a questão, densidade relativa, vou botar um réu aqui, ó, densidade relativa, ela é, fazia de cabeça, tá? Ela é o volume submerso, na verdade, é a densidade do líquido, né? O volume submerso pelo volume total. Volume submerso pelo volume total. Beleza? Então, se eu tenho a densidade, eu sei a densidade pegando o volume submerso e dividindo pelo volume total. Só clicar aqui para puxar para você. Isso é uma dica para muita questão, você vai conseguir bastante questões. Como é que eu saberia disso? Tá? Bom, o empuxo, a fórmula do empuxo, ela é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso. Essa é a questão do empuxo, tá? Então, vamos colocar aqui para você ver, só uma observação. Vou colocar em vermelho. Não vou colocar em vermelho, não. Vamos colocar em verde. Ó, o empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso. Vezes o volume submerso. Tranquilo? A densidade, por sua vez, ela é a massa vezes o volume. Então, a densidade do líquido seria a massa do líquido vezes o volume total. Como é que eu digo isso? Porque se o corpo tem a mesma densidade do líquido, ele fica totalmente embaixo d'água, mas sem ir para o fundo,
e sem ficar alguma parte imersa, ficar alguma parte para fora. Então, a densidade do líquido vai ser a massa e o volume total. Que aí, por conclusão, você sabe que a massa do líquido deslocado, quando a densidade é igual, é a massa do corpo. E a massa do corpo vezes a gravidade é o peso do corpo. Então, você consegue calcular a densidade baseado nesse valor, nessa conta, né? E aí você vai fazer a relação com o peso, vai cortar, e aí você vai ter essa relação. Porque se você dividir pelo peso, vai ficar densidade do líquido vezes gravidade com o volume submerso. Aí aqui, ó, a densidade do corpo vezes a gravidade vezes o volume do corpo. E aí você corta aqui, tá? E aí você vai ter uma relação da densidade do líquido com a gravidade. E aí aqui seria o empuxo e o peso. Então, se a densidade deles são iguais, você vai cortar aqui também. Então, você vai ter uma relação que o volume submerso, o volume do corpo vai ficar 1 para 1, já que o empuxo vai ser igual ao peso. Quando o empuxo é maior que o peso, uma parte dele inicialmente vai ficar para fora. Quando essa parte fica para fora, o empuxo fica igual ao peso. Por isso que a gente sempre vai usar aqui o volume submerso. Beleza? Então, é isso. Espero ter ajudado você e que você use essa dica que eu passei para você nos outros conteúdos.